Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, vai ser projetado em Data Show, uma palavra baseada no livro de Neemias, no capítulo 4, do verso 10 ao verso 15, sobre vencer o desânimo. Alguns anos atrás nós ministramos uma palavra que, acho que está no YouTube, lá no canal da igreja, sobre desânimo, uma mercadoria do inferno. Então, na época nós falamos a respeito disso, que se tem uma arma que o inimigo usa é exatamente o desânimo, porque às vezes ele vai tentar nos derrubar no pecado, e quando não consegue, ele tenta outras opções. Quando ele não consegue, ele joga o desânimo, e quando ele joga o desânimo, então ele nos tira daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós temos, obrigado, Stefano, nós temos conversado com muitas pessoas, e nós vamos detectar aqui, nessa palavra com Neemias, algumas causas, e ele vai falar também sobre alguns princípios, como nós podemos vencer o desânimo. E eu vou falar algo para você, o desânimo mata. Eu já vi literalmente pessoas morrerem porque desanimaram. E tem uma coisa que nós temos percebido muito nesse tempo, é uma apatia espiritual muito grande, um desânimo muito grande, em todas as áreas, Eu já vi uma pessoa morrer porque ela desanimou de comer, outra pessoa desanimou de beber água, já vi isso. Então, o desânimo ele mata, e escute, e o desânimo também ele é contagioso. Se você anda com uma pessoa desanimada, você também vai ser um desanimado. Se você anda com uma pessoa para cima, você também vai ser uma pessoa ativa e para cima. E aqui nós vamos perceber nesse texto aqui, de Neemias, capítulo 4, do verso 10 ao verso 15, vai ser projetado, acho que estão providenciando lá, mas eu vou ler para você aqui. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Quando os filisteus, que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes, diz o texto, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem, pelejem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Então, se nós pegarmos o capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver que existem alguns compatriotas, eles retornando de Jerusalém, e eles fazem um relato para Neemias. Neemias pergunta como é que está, e eles dizem como é que está, o estado que está a cidade, e os muros e as portas todas destruídas. No capítulo 2, Neemias entra em oração, e ele vai pedir uma carta ao rei. Ele era copeiro do rei, ele estava no exílio babilônico já por um período bem grande, e ele pede então ao rei essa carta para ir para ajudar na recuperação dos muros de Jerusalém. Isso Neemias vai fazer paralelo a alguns homens de Deus também da sua época, como Esdras e outros. E no capítulo 3, o livro de Neemias vai relatar as pessoas que participaram e reconstruíram alguns portais de Jerusalém. E no capítulo 4 ele começa exatamente sobre judeus que já moravam ali, naquele local, e que eram contra aquela obra. E eles chegavam até o ponto de dizer que mesmo que se reconstruíssem, então vindas as raposas destruiriam. Então Neemias, ele vai liderar um grupo
de judeus que retornam da Babilônia exatamente para construir os muros de Jerusalém. Então esse capítulo aqui, ele mostra, é claro que aqui tem tantos princípios tremendos, mas ele mostra aqui alguns motivos pelas quais as pessoas ficam desanimadas. E ele vai relatar também algumas maneiras de recuperarmos o ânimo. Então, nós vamos andar um pouquinho nesse texto sobre algumas causas do desânimo. Primeiro, que vai ser projetado aí no Data Show, isso é o cansaço. Olha o que diz o verso 1, diz assim, olha: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm o quê? Já não têm mais força. Então, eles já haviam trabalhado por um período bom, por um longo tempo, e eles estavam fisicamente exaustos. Eles estavam simplesmente cansados. E você já esteve cansado, talvez já teve, está, ou algum dia estará. Existem alguns sintomas que são muito básicos de alguém que é cansado, que está cansado. Falta de concentração, irritabilidade. A pessoa, quando está cansada, o nível de irritabilidade dela é bem acima da média, é bem acima do normal. Às vezes perda de apetite, dor de cabeça, insônia, uma inquietação, muitas vezes, aliás, insônia no excesso de sono, uma preguiça, uma fraqueza corporal muito grande e até mesmo uma vontade de desistir, de chutar o balde. Eu vou te dizer uma coisa, se tem uma hora que nós não devemos tomar decisões, é exatamente em momentos de cansaço. Por quê? Porque nós podemos nos arrepender amargamente. Eu já vi algumas pessoas tomando decisões cansados, estavam desanimados, não conseguiram detectar a causa do desânimo, porque na realidade era só cansaço, e eles atropelaram uma série de coisas e abriram mão de coisas que eram de Deus. Já vi uma pessoa abrir mão de uma empresa próspera, de uma empresa bem estabelecida, simplesmente porque ele estava cansado. E depois que ele parou, depois de uns 6 meses, ele estava totalmente descansado, e ele tentou voltar em outro ramo e não conseguiu mais avançar. Então, quando se está cansado, se tem uma coisa que nós não podemos, é tomar decisões que possam comprometer o nosso futuro e o futuro da nossa família. Então, às vezes as pessoas pensam de maneira errada que o desânimo deve ser algo espiritual. Não, isso aqui deve ser demônio. E eu já vi mesmo. Demônio jogar uma pessoa no sofá o dia todinho assistindo televisão, prostrar numa cama e a pessoa não ter ânimo para fazer nada. Mas em termos gerais, nem sempre é um problema espiritual. Muitas vezes o verdadeiro problema é que a pessoa está esgotada fisicamente. Eu já vi por mais de uma vez, acho que essa caixinha aqui está chiando, acho que é essa mesmo, né? É essa, né? E eu já vi caminhoneiro, uma vez, eu vi agora essa semana um caminhoneiro que simplesmente ele parou no meio da BR, com um caminhão ligado e ele dormiu em cima do volante. Uma vez eu vi lá no trevo de Anápolis, a mesma coisa. E alguém pode falar assim, não, talvez ele usou droga, talvez ele bebeu, talvez, não sei. Mas talvez algumas coisas que ele possa ter ingerido ou injetado, era exatamente para poder chegar na hora, no lugar, ele tinha um alvo para alcançar. Eu só sei o seguinte, que chegou uma hora que o cansaço tomou conta do corpo dele, e a única coisa que ele fez foi dormir, foi exatamente dormir. Nós podemos ficar no 12 o tanto que nós quisermos, mas vai chegar uma hora que o corpo ele vai cansar. Então, quando tivermos cansado, talvez a coisa mais espiritual que nós possamos fazer é exatamente descansar. Agora, em que momento que geralmente nós ficamos cansados ou desanimados? Se você voltar um pouco, vai ser projetado aqui no verso 6. O texto diz de Neemias 4, verso 6, diz assim, olha, nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro. Se puder passar o slide próximo. Isso. Nesse meio termo, nós fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Geralmente, esse desânimo, esse cansaço, ele vem geralmente na metade de alguma coisa que nós estamos fazendo. Geralmente é ali que nós somos propensos a ficar desanimados.
Então, quase todo tipo de projeto, seja ele reforma, nós já fizemos, graças a Deus. Já estava desanimado. É pregar assim já. Graças a Deus que resolveu. Mas olha só, eu já comecei muitas coisas com equipes em mutirão, que as pessoas começam no 12. A pessoa quando começa, alguém quando começa no trabalho, quando começa estudando por um concurso, quando começa num relacionamento, quando começa numa célula, quando começa no ministério, ele está empolgado, ele está motivado, e ele se curva diante de muitas coisas, ele releva um bocado de coisa, mas geralmente quando chega ali na metade, você está fazendo um mutirão, quando dá ali na metade que o pessoal está começando a ficar cansado, aí as pessoas começam a desistir. É alguém que pega um telefone, o telefone nem tocou e ele está falando, hã? Tá bom, meu bem, eu vou. Tá, jóia. Eu estou indo, viu? Tá, tchau. Às vezes é migué. Às vezes não tem nada. Alguns simplesmente geralmente isso acontece no meio das coisas que nós estamos fazendo. Eu não sei você, mas já aconteceu muito comigo. Às vezes eu dá vontade de fazer alguma coisa lá em casa e eu começo a fazer. Às vezes é pintar alguma coisa, às vezes era cortar grama, às vezes era fazer algo. E você começa com aquele gás todo, com aquela vontade, né? Até mesmo lavar carro. Às vezes quando é só para jogar água, beleza, mas quando é para você dar aquele trato, aí você fala, poxa, é muito barato levar, num lava-jato. Então, o cansaço é uma das causas principais que levam uma pessoa a desanimar. Às vezes a pessoa pede tanto algo para Deus, e depois, num período de cansaço, ela abre mão. Segunda causa que nós encontramos aqui, é a frustração. A parte B diz assim, olha, os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito o quê? E ainda há muito entulho, ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Eles estavam construindo o muro, e quando eles olharam para as sobras, para os entulhos, quando eles viram tudo aquilo que estava, eles ficaram desanimados. Eles perderam um alvo de vista, porque havia tanta sujeira que eles não sabiam realmente como que eles iriam terminar aquilo. E eu sempre falo isso, né? E a minha esposa está aí, não vai brigar comigo não, mas às vezes quando nós estamos fazendo alguma reforma, às vezes pode ser um filho, pode ser a esposa, o cônjuge, chega e fala assim, essa janela não ficou boa nesse lugar, a gente podia colocar aquela janela ali. Às vezes é uma porta, não, essa porta não está tão boa aqui, por que não coloca essa porta aqui? É porque para você tirar a janela de um lugar e colocar no outro, meu amigo, alugue uma caçamba, porque o negócio está em cima aí, os tijolos estão tudo belezinha, mas na hora que você começa a quebrar isso aí, dá tanto entulho, dá tanta sujeira, que você não acredita que saiu tanta coisa. Isso é igual panela. Pela manhã eu estava falando, começou a pandemia, eu fiz um acordo lá em casa que eu iria lavar as vasilhas. Irmãos, mas parece que vasilha em pia é igual o menino, parece que brota no chão. Porque parece que sai, tem aquele tanto de prato, colher e panela, aí você sai, quando você volta de novo, está tudo lá. Eu não sei se é só lá em casa não, mas é mais ou menos isso. Eu estou achando que eu vou comprar uma lava-louça lá para casa. E eu vou colocar o nome dela de Torres. Aí quando alguém perguntar assim, quem é que lava a louça na sua casa? Elas vão responder o quê? É o Torres. Aí vai ficar bom para mim. Mas geralmente, irmãos, é quando nós deixamos os entulhos, eles causam uma certa frustração. Eu olhei no dicionário, frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É uma sensação de incapacidade diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar onde se deseja. Sempre que eu estivermos realizando um projeto, preste atenção, entulhos vão surgir, lixos vão se acumular, e isso pode ser algo frustrante, isso pode ser algo que vai causar desânimo. Você chega uma hora que fala, eu fico pensando as mulheres, né? Eu estou fazendo isso tem 1 ano e pouco. Agora imagina quem já faz há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E se nós deixarmos esses lixos, esses entulhos acumularem, então o desânimo vem, porque a frustração chega. E o texto diz, olha, e ainda há muito entulho. Ele disse, olha, nós já trabalhamos tanto, nós já estamos sem força, nós já estamos cansados.
E eles disseram assim, quando olharam para tu, falou assim, olha, e ainda há muito entulho. Então eu não posso impedir, você não pode impedir que os entulhos, que os obstáculos, eles apareçam. Mas nós podemos aprender a reconhecê-los. Nós podemos aprender o que fazer com eles quando eles surgirem. O grande problema é que às vezes nós vamos acumulando esses entulhos e uma hora ou outra nós vamos tropeçar neles. Quantas vezes que tem uma coisa ali no meio e o certo é você pegar, remover aquilo lá para liberar a passagem e você continua fazendo o que está fazendo, você acha que vai perder tempo, né? Eu acho que foi Abraham Lincoln que disse que se dessem para ele, eu não me lembro a quantidade de horas, me parece que 6 horas, ele disse que 95% do tempo ele passaria amolando o machado. Se desse para ele 6 horas para cortar uma árvore, 5 horas, eu não sei a hora exata que ele falou, mas é mais ou menos isso, 5 horas ele passaria afiando o machado. Eu tinha uma distribuidora de ovos, há muitos anos atrás, e nós despachávamos vários carros cedinho para ir para a rua, para fazer entrega. Eu lembro que um dia tinha 2 caixas, que são 24 cartelas com 30 ovos, 2,5 cada uma. E elas estavam empilhadas lá, e nós estávamos carregando, e carregava muito cedo. E era todo mundo no 12 mesmo ali para poder, era a marcha do sindicato. Você ia lá e nós deixamos para pegar ela e tirar por último. Resumo da história que teve uma hora que alguém tropeçou lá e quebrou tanto ovo, irmãos. E aqueles, talvez 2, 3 minutos, que era só para tirar da frente, nós levamos horas e horas, limpando aquela mercadoria, limpando o salão e fazendo tudo aquilo. O autor de Hebreus diz, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Às vezes nós detectamos e reconhecemos pecados que aparecem diante de nós, mas muitas vezes nós permitimos peso que vem sobre as nossas vidas e se tornam lixos, se tornam entulho. Então, nós temos que aprender a reconhecer esses entulhos, porque senão eles vão nos levar à frustração e ao desânimo. Eu não sei, mas quais são os entulhos, quais são os obstáculos que você tem permitido ficar na sua vida, em qualquer que seja a área? Quais são as cargas, os problemas que têm aparecido pelo caminho, que têm consumido as suas energias, têm gastado o seu tempo, têm roubado a sua energia completamente e têm trazido frustração? Nós temos que aprender a detectar isso, a reconhecer lixos e removerem das nossas vidas. Tem muitas coisas que entram pelos nossos ouvidos, entram pelos nossos olhos, que são lixo e nós precisamos tirar. Então o lixo, o obstáculo é tudo aquilo que vai nos impedir de fazer aquilo que realmente importa nas nossas vidas. A terceira causa, segundo Neemias, do desânimo, ele diz na parte C do versículo 10, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Primeiro, o cansaço. Segundo, a frustração. O terceiro, o sentimento de fracasso. Ele estava dizendo, olha, não podemos fazer isso, é impossível, é besteira tentar, nós temos que desistir, sabe? Ele está dizendo, olha, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Quantas coisas que já surgiram diante de nós, que nós achávamos que não daríamos conta, e nós perseveramos, e a coisa deu certo. Talvez alguns projetos lá atrás, se você tivesse desistido, por causa do cansaço, por causa da frustração, por causa do sentimento de fracasso, talvez hoje tivesse um arrependimento no seu coração. Talvez porque você não desanimou com a crise no casamento, segurou a onda, sabe, os seus filhos podem te agradecer. Talvez porque você não abriu mão de um ministério, não abriu mão de um chamado, não abriu mão de algo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Você pode hoje agradecer a Deus por não ter desanimado. Porque existem muitas situações que nós olhamos e falamos, rapaz, isso aqui eu não vou dar conta, isso aqui eu não vou conseguir. E de repente você passa perto, você é esticado, sabe, você está debaixo de pressão, mas porque você não desanimou, você conseguiu. A terceira causa do desânimo, apontado aqui por Neemias, é exatamente o fracasso.
O povo não conseguiu terminar a tarefa tão rápido como eles planejaram, então eles perderam completamente o vigor e desanimaram. Agora, eu não sei como que você trata o fracasso na sua vida. Muitas pessoas, elas olham somente para o alvo, para o objetivo, para onde elas desejam chegar. Preste atenção, muito mais importante do lugar que nós vamos chegar é a maneira como nós nos comportamos no trajeto. Porque é exatamente nesse percurso que a maturidade é gerada, que a experiência gera maturidade e fortalece a nossa fé. É exatamente nesse percurso onde nós estamos achando difícil, é que o Senhor nos estica. Irmãos, a maturidade ela vem quando nós somos esticados por Deus. E quando nós somos esticados por Deus, a nossa visão alarga, e o Senhor pode nos usar de maneira muito maior, até mesmo do que nós pensávamos. Então, como que nós tratamos a questão do fracasso na nossa vida? Nós entramos num estilo de autopiedade, ficamos com dó de nós mesmos, entramos num nível de autocondenação, eu não presto, não tem jeito, eu não faço nada certo, eu coloco a culpa nas outras pessoas, eu fico reclamando, maldizendo, lastimando. Então nós temos que aprender a lidar com aparentes situações de fracasso, porque se isso não acontecer, nós vamos desanimar e desistir daquilo que é um projeto de Deus. A quarta causa apontada por Neemias, está no verso 11, que ele diz assim: os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, e nós vamos fazer o quê? Vamos matá-los e acabar com o trabalho dele. Neemias vai apontar aqui que o medo, e muitas vezes o medo que nós temos de tantas coisas, no final de contas medo realmente de morrer. Então, compartilhei de manhã, por exemplo, eu teve um tempo que eu estava viajando muito, ministrando em outros estados, e quase que toda semana eu tinha que pegar um voo. Só que eu tinha muito medo, irmãos, muito medo. E eu tinha duas escolhas: ou enfrentava esse medo, ou então não iria fazer aquilo para que Deus estava me chamando para fazer. E eu nunca deixei de ir em nenhum voo, porque eu estava com medo. Quem olhava para mim e falava, esse cara, eu estava ali vidrado. No começo eu tomava muito draminha, Eliane, que aí na hora que entrava no avião eu já apagava, tinha um companheiro do lado, né? E para me dizer que eu não tinha medo, quando o avião ia pousar, um dia eu estava aqui, e o pastor Hamilton aqui, e tinha um senhor na minha frente, rapaz, e o Hamilton é cheio de fazer graça. Na hora que o avião bateu a rodinha lá no chão, eu fiz só assim, fica aquele silêncio, né? Na hora todo mundo converte, na hora fica todo mundo, principalmente se der umas balançadas lá em cima. Aí eu lembro, Lúcio, quando o avião bateu no chão, eu fiz assim na costa do Hamilton, ó. Moço do céu, o chapéu do velhinho subiu com a peruca, ele tinha peruca, eu vi ela sair da cabeça dele assim. Mas eu enfrentava o medo. Então preste atenção, no final das contas nós temos medo mesmo de morrer, e o medo ele causa desânimo, ele vai nos levar a um desânimo. Eu vou dizer algo, depois se você chegar em casa, você pode retornar no verso 6, ele vai falar que, no verso 6 não, no verso 9, que uma das coisas que Neemias fez foi orar. No início dessa pandemia, eu ouvi muita coisa, e isso gerou um medo muito grande no meu coração. Sabe, aquele negócio foi, morreu fulano, morreu ciclano, morreu beltrano, e de repente quando eu vi, eu estava tomado por um medo, e chega um nível que esse medo, ele dá espaço para demônios entrarem, aí a perturbação, ela toma conta. Eu lembro que eu tirei um período bom de oração, e um dos princípios que Neemias vai ensinar é exatamente isso, nós orarmos. Quantas vezes que eu peguei tantos textos da palavra, e eu começava a declarar a palavra, a confessar a palavra, eu lia a palavra, e começava, sabe, aquela música do Fernandinho, Não Sou Mais Escravo do Medo, foi fundo musical para muito choro e muita, sabe, graça de Deus sobre a minha vida. Aí se você me perguntar, mas você não está tendo mais medo disso aí não? Eu tenho respeito, medo não, medo eu já tive,
Hoje eu aprendi a lidar. Um dos princípios da guerra é exatamente você não menosprezar o seu adversário. Você saber como que você vai batalhar contra ele. Isso o Senhor tem nos ensinado. Então o medo tem sido uma causa muito grande. Jerusalém haviam pessoas que não queriam que o muro fosse reconstruído. Era o inimigo dos judeus, porque o muro ao redor da cidade era sinal de segurança. Então os inimigos não queriam que o muro fosse reconstruído. Então os construtores ficaram desanimados. Por quê? Por causa do medo. Eu não sei você, mas quais os medos que têm te dominado, que têm te desanimado nesses dias? Quais são os medos que têm tentado te impedir de cumprir com o propósito de Deus? Sabe, nós temos que analisar isso, porque muitas vezes nós deixamos de fazer tantas coisas, e no fundo, é medo de ser criticado, é medo de ser humilhado, é medo de ser pressionado, é medo de não dar certo, é medo de não ser capacitado. Mas o medo, ele sempre vai levar uma pessoa ao desânimo. Quinta e última causa, pode colocar, pessoas e palavras negativas. Olha só o que diz o verso 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, presta atenção, isso aqui não era pessoas, não era estrangeiro, eram os próprios judeus, porque nem todos foram levados para a Babilônia. Eles deixaram alguns para semearem na terra. Mas aqui o texto diz que quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, por 10 vezes, irmãos, o texto diz, olha, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra vós. E eu volto aqui naquilo que eu te disse no início. Pessoas e palavras negativas. Cansaço, frustração, fracasso, medo, pessoas e palavras negativas. É muito importante nós escolhermos quem nós vamos ouvir. Eu não ouço qualquer jornal. Eu fazia isso no início. E eu sei o desespero que ficou a minha alma por causa disso. Então eu decidi escolher algumas pessoas que eu sei que são sérias. Irmãos, presta atenção. Eu sou crente. E o que pauta a minha vida é a palavra de Deus. E ponto final. Então eu não vou escutar, ninguém vai ser modelo para mim se o cara não tem princípio de família, não tem princípio do evangelho, sabe? O cara não tem moral nenhum, não tem testemunho nenhum, e ele quer vir falar das coisas para mim, eu não aceito. Então, a palavra de Deus é que me dá as coordenadas. Então eu decidi escolher algumas pessoas que eu fui a fundo, pessoas que eu já escuto, sabe, pesquisei e olhei, pessoas de 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu falei assim, é isso aqui que eu vou ouvir. Isso aqui é o que mais está alinhado com a palavra de Deus. E eu deixei de ouvir muitas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, isso foi um alívio para a minha alma. Se você passa o dia todinho escutando pessoas negativas, se você fica o dia todinho ouvindo notícias, isso vai gerar um desânimo no seu coração. Hoje o que nós estamos vendo são pessoas, estilo zumbi, pessoas com medo. Irmãos, quantas pessoas que não alcançam o seu pleno propósito em Deus, tiveram seus potenciais algemados, amarrados, encaixados, por causa de pessoas negativas, por causa de palavras negativas. O texto diz, olha, que por 10 vezes eles disseram, olha, vocês não vão dar conta. E outra coisa, se vocês erguerem esse muro, vai vir raposa e vai derrubar tudo, vai destruir tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, sai fora desse tipo de gente, sai fora. Tem pessoas que para toda palavra de otimismo sua, ela tem 10 de negatividade. Tudo que você vai falar, ela só coloca os pontos negativos, não vai dar certo. E tudo tem, eu conheço uma pessoa que fez do mesmo jeito e não deu certo. Não, eu vou estar, não estuda, não conheço muita gente que estudou, que se formou, que não ganha dinheiro. Não, eu vou montar uma empresa, não conheço, foi muita gente que montou essa empresa e quebrou, porque nada está dando. Então, deixa eu dizer algo para você. Se tem algo que gera desânimo, são palavras de derrota. São pessoas com esse espírito de derrota. Você tem que sair fora disso. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas. Agora,
Neemias, ele vai dar aqui, ele fala de algumas causas, né? Pode colocar. Cansaço, frustração, fracasso, medo, palavras e pessoas negativas. Agora ele vai dar alguns princípios. E Neemias era um homem muito sábio. E a primeira coisa que Neemias coloca é que ele diz no verso, pode colocar, isso, no verso 13: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lanças e arcos. Preste atenção, querido. Neemias, ele era um homem de Deus, era um líder sábio. E Neemias, ele pega tudo o que está acontecendo e ele vai agora reorganizar aquele povo. Preste atenção. Ele vai se reorganizar. Uma das coisas que nós precisamos fazer para podermos vencer o desânimo é exatamente reorganizar a nossa vida. Preste atenção. Na hora que estiver desanimado, ao invés de desistir, nós devemos procurar uma nova abordagem, uma nova forma de fazer ou de ver determinada situação. E Neemias, ele vai dar uma reorganizada aqui em tudo. Então a palavra para você nessa noite é: dê uma reorganizada. Sabe, ao invés de você desistir, de você chutar o balde, você vai procurar uma nova forma de agir. Ah, pastor, estou cansado. Então você vai ouvir o sonho da maioria dos pescadores do mundo. A esposa olhar para ele e falar assim: vai pescar. Pastor, e quando a mulher está cansada, o maridão vai dar o cartão e falar assim: meu bem, sem limite, vai no shopping e faça o que você quiser. E o homem tem que ficar veaco. Esses dias eu escutei que um cara chegou num velório, tinha um caixão lá, e ele chegou e olhou, uma senhora assim do lado, e ele falou: morreu de quê? E a mulher falou assim, ele perguntou: quem que é esse senhor? Ela falou assim: é meu esposo. E o homem perguntou assim: ele morreu de quê? Ela falou assim: foi envenenamento. Aí ele olhou e falou assim: nossa, mas ele está tão machucado. A mulher olhou para ele e falou assim: é porque não quis beber o veneno. Então, cada pessoa descansa de uma maneira diferente. Tem pessoas que não descansam dormindo. Para ele é perda de tempo. Ele descansa de outro jeito, andando de bicicleta, correndo, não sei. Vai descansar. Não, eu descanso assistindo um filme, então assiste. Outro fala: não, pastor, eu descanso mesmo é na beira da praia, tomando água de coco e com as pernas para cima. Então vai, meu amigo, minha amiga, vá para lá, vai descansar. O importante é descansar. Então você não vai desistir, não tome decisão precipitada. Sabe, é muito importante nós termos aquilo que nós chamamos de válvulas de escape. Às vezes a pressão, há uma tensão muito grande no que quer que seja. Então procure algo que vá extravasar e vá gerar descanso na sua vida. Quantos podem dizer amém? Então, se é um problema espiritual, se há uma pressão espiritual, vá orar. Olha, lá no verso 9 ele diz a respeito disso: então nós oramos ao Senhor. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos é orar. Ah, pastor, mas eu estou muito desanimado. Então ora na cama. Você está dormindo e está orando. Sabe, há um clamor no seu coração, pedindo a Deus: Senhor, reanima, Senhor. Sabe, me dá um novo ânimo. Eu escutei uma palavra, uma frase de uma pessoa que disse: olha, toda preguiça espiritual é vencida com atitude. Então, o inimigo, ele para nos tirar, ele vai tentar exatamente colocar o desânimo nas nossas vidas. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos reorganizar. E ele concluir, tem duas coisas que ele fala aqui interessantes. Primeiro ele diz assim: olha, pode voltar, por gentileza. Ele diz: olha, dividido por famílias. Olha o que ele fez, irmãos. Ele posicionou atrás dos pontos mais baixos, nos lugares abertos, e dividiu por família. Você sabe por que tem muita gente desanimada? Porque não está vindo em culto. E não sou eu que falo, não, é a Bíblia. Hebreus diz: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Você vai ver, irmãos, existe uma sinergia, existe algo celestial quando a igreja se reúne, irmãos. Ah, não, eu assisto pela internet, bom demais. Quem não pode, irmãos, tem que fazer isso mesmo. Sabe, quem não pode vir, não deve vir. Agora,
eu tenho que ficar de olho aberto, porque eu vou em todo lugar, eu faço tudo o que é preciso, agora eu não posso vir no culto. Aí a pessoa não entende por que ela está desanimada, porque dificilmente uma pessoa, ela assiste um culto online, ela participa do louvor, ela ora, ela ajoelha, não. Ela assiste lá, ela liga lá, ela mexe aqui no celular, passa mensagem para um, esquenta uma pipoquinha, toma um refrigerante, faz negócio. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é bom, você pode usar, mas isso aí vai chegar uma hora que vai gerar um desânimo em você. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que só assiste culto online, que ela está disposta a implantar o reino de Deus, que o coração dela queime e arde para fazer as coisas acontecer. Vai esfriando, irmãos. Ah, pastor, mas não pode? Pode. O resultado é do mesmo jeito. Tente criar filho online. Crie filho online. Deixa o menino lá e fica 2 anos só pela internet com ele. Melhor, casamento. Casamento online. Tenta. Fica lá 1 semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, você vai ver no que vai terminar. Então, ele sabia, olha, eu vou colocar aqui, ó, porque eles vão se animar. Porque quando nós estamos juntos, é aquele tanto de lenha pegando fogo, e vai queimar até não sobrar mais nada. Mas na hora que você tira uma lenha, ela queima por um tempo, logo, logo ela apaga. E ele coloca aí 3 coisas, ele diz 3 armas, ele coloca espada, lança e arco. Nós precisamos nos organizar, a curto, a médio e a longo prazo. Existem coisas que nós podemos fazer já, outras coisas nós podemos fazer. A espada fala de algo perto, a lança já é maior, o arco já é uma arma para longe. Escute, irmãos, nós precisamos nos organizar. Eu atendi uma pessoa alguns dias atrás, e ela falou: pastor, o negócio aqui em casa está ruim, está para acabar tudo. E ela começou a contar. E depois que ela terminou de falar, eu falei: ó, presta atenção. Você sabe por que você está desanimada? Porque você pegou tudo e colocou no mesmo pacote. Colocou tudo no mesmo pacote. E se você fizer essa conta, ela vai pesar, você vai desanimar e você vai desistir. Você vai separar, você vai largar tudo, vai sair do emprego. Então, preste atenção. Se reorganize a curto, a médio e a longo prazo. Ela falou: o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei: resolva os problemas que são imediatos. Está aqui, tem que resolver. Depois você resolve outro. Depois tem coisa que você pode resolver daqui a 1 ano. Agora tem gente, irmãos, que está desanimada, sabe por quê? Porque coloca tudo junto. Sabe o que eu faço lá em casa para mim não desanimar com a pilha de panela e de prato e de colher? Toda vez que suja, eu procuro o máximo de vezes possível correr lá e limpar. Porque quando o negócio acumula lá, eu passo perto e a panela faz assim para mim, ó. Eu saio e faço assim, ó. Porque dá desânimo de limpar aquele tanto de panela. Eu vou direto para o Maranhão, minha família é de lá. Eu sou maranhense, se eu não falasse, ninguém saberia, né? 1.470 quilômetros. Sabe o que eu fiz? Eu peguei de Goiânia a Nerópolis, tantos quilômetros. Nerópolis a São Francisco, tantos quilômetros. São Francisco a Jaraguá, tantos quilômetros. Jaraguá a tal, tantos quilômetros. Aruaçu, Maraú. Aí fui fazendo isso. Aí quando eu vou, irmão, sabe como é que eu faço? Meu primeiro objetivo é chegar em Nerópolis. Cheguei em Nerópolis, porque se eu pensar 1.470 quilômetros, meu amigo, não acaba mais não. As minhas filhas, quando eram pequenas, hoje não, claro, mas quando era pequenininha, elas ficavam doidas para viajar. Aí eu entrava dentro do carro, elas empolgadas, mas estou falando aí empolgada, meu amigo. Aí quando chegava lá em Nerópolis, elas começavam a perguntar: pai, está chegando? Eu sempre falava: nós estamos mais perto. Nós estamos mais perto. Mas se eu falasse para elas, nós íamos chegar só no outro dia. Deixa eu dizer algo para você. Não coloque tudo num pacote só, porque vai te desanimar. Procure resolver as coisas. É um problema financeiro? Resolve aqui. É um problema com o filho? Resolve aqui. Resolve aqui. Resolve. Aprende a fazer isso. Se organize para resolver essas coisas. Segunda coisa que nós vamos aprender com Neemias. Olha só o que ele diz: lembre-se do Senhor,
Observe o que Neemias diz: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenho o que? Medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e o que? Temível. O que significa lembrar do Senhor? Significa você se reconsagrar a Ele constantemente, você dedicar a vida a Ele, dizer: Senhor, é no Senhor que nós vivemos, é no Senhor que nós movemos, é no Senhor que nós existimos. Nós temos que estar constantemente reafirmando isso, a nossa consagração ao Senhor, o quanto nós amamos ao Senhor. Irmãos, a adoração que nós fazemos, não é porque Deus tem problema de baixa estima, não, e Ele precisa de um bocado de gente que fica todo tempo dizendo que Ele é santo. Ele já sabe que Ele é santo, meu amigo, é santo, santo, lindo, lindo. Ele sabe que Ele é santo, que Ele é lindo, mas a adoração é para nós entendermos que nós nos movemos nele, que nós vivemos nele, que nós existimos nele, que Ele é que é o principal. O trono do nosso coração pertence a Ele, sem concorrência alguma. É para isso que serve a adoração. Adoração significa se prostrar, beijar os pés. Então nós vamos constantemente lembrar por quê? Nós vamos nos lembrar, eu não vou jamais esquecer da bondade de Deus no passado. Presta atenção, Deus foi bom no passado com todos nós aqui. Onde é que você estaria agora, se o Senhor não tivesse te encontrado? Não foi eu que encontrei o Senhor, foi Ele que me encontrou. É eu que estava perdido, Ele não estava perdido, eu que estava perdido, e Ele me encontrou. Eu tenho que lembrar, irmãos, e quantas vezes que eu faço questão de declarar isso: Senhor, eu não me esqueço das tuas bondades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não me esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que redime a minha alma da cova e me coroa de graça e de misericórdia. É Ele que farta de bem a minha velhice e renova as minhas forças como a da águia. Eu tenho que lembrar da bondade do Senhor. Lamentações 3 diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe, eu preciso entender que Deus é imutável. Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele fez um milagre lá atrás, Ele pode fazer hoje e Ele pode fazer amanhã. Então, lembrar que o Senhor é grande e temível, que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu vou lembrar da bondade dEle no passado, mas eu também vou lembrar, sabe, eu não posso me esquecer da presença dEle no meu presente. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus. Ele diz: olha, eu não vos abandonarei. Ele diz: olha, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É a presença de Deus na minha vida que é a garantia. Irmãos, Jesus, ele sai de cena, e ele diz para os discípulos, lá no Evangelho de João, fala assim: olha, eu preciso ir, para que o outro Consolador venha, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vocês conhecem, porque Ele estará convosco, e Ele estará em vós. É a presença de Deus na minha vida que me garante que eu posso avançar. Eu não vou me esquecer da bondade de Deus no passado, eu não vou me esquecer da presença de Deus no presente, mas eu também não posso me esquecer do poder de Deus para garantir o meu futuro. Eu tenho que me lembrar constantemente disso. O Senhor é poderoso, Ele é superior a todas as coisas. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando o desânimo vier, nós vamos tirar o nosso pensamento das circunstâncias e nós vamos colocar no Senhor, lembrando da sua bondade no passado, da sua presença nas nossas vidas, nos dias atuais, no presente, e do seu poder no futuro. Quantos podem dizer amém? E por último, chamar o pessoal do louvor aqui para parecer que está terminando. Lute. Neemias disse: lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Irmãos, olha, Neemias era muito, muito, muito sábio. Neemias, ele viu que os caras tinham desistido. E a mesma palavra serve para nós hoje. Talvez você queira desistir de algo que é um presente de Deus na sua vida. E se você não tem forças mais para lutar por aquilo que você deseja,
Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, sabe, se reanime no Senhor. Ele diz, olha, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas casas. A Bíblia fala que Satanás, ele é o acusador dos cristãos. E o diabo sabe, irmãos, o inferno sabe, que um crente desanimado, ele tem o seu potencial limitado. Ele tem o seu potencial limitado. E você pode olhar e falar assim, poxa pastor, o senhor parece que não desiste fácil, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho vontade de desistir quase todo dia. Vontade de desistir é uma coisa, desistir é outra completamente diferente. Agora eu sei que se eu não me cuidar, eu vou desistir. O cansaço pode gerar um desânimo, aquele sentimento de frustração, de fracasso, o medo pode me levar a desistir, a desanimar. Às vezes o que você escuta das pessoas, você investe. Quando você pensa que subiu de nível, de repente, meu Deus, gera um desânimo. Mas eu te desafio nessa noite a você, pega um papel quando chegar na sua casa e coloca, o que tem me distraído? O que tem roubado as minhas energias? Quais são os entulhos que precisam ser removidos? Eu vou me organizar. E eu vou dizer, declarar todos os dias que o Senhor é grande e temível. Preste atenção aqui. Nós cremos, por isso nós falamos. Comece a declarar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está desanimado, que você está sofrendo um ataque. Escolha algumas pessoas de Deus e ouça sobre aquele assunto. Pegue textos na Bíblia. Se é medo, pegue texto na Bíblia e comece a ler os versículos, meditar nos versículos, decorar os versículos, confessar os versículos, proclamar eles. Chama a existência o que não existe como se já existisse, e aquilo vai te encher de fé. Não adianta você ficar picotado, escuta aqui, escuta sobre isso, escuta sobre aquilo. Você vai ter uma obesidade de informação e não te leva a nada. Agora, o que gera restauração é eu focar. O que é? É no meu casamento? Então eu vou ouvir sobre casamento, eu vou ler sobre casamento, eu vou orar em cima disso aqui, e eu vou em cima, e eu vou. Deus vai nos abençoar. A Bíblia diz que Davi chega na cidade de Ziclac, e ele chega, está a aldeia queimada, levaram, sequestraram filho, família, e a Bíblia diz que Davi chorou, Davi orou, e a Bíblia diz, e ele se reanimou no Senhor. O que nós precisamos é chorar, orar, e se animar em Deus, se animar no Senhor, lutar. Sabe, Neemias falou, vocês precisam lutar. Ninguém vai lutar as suas guerras. Cada um tem as suas guerras. Quem vai lutar conosco é o Senhor, mas nós temos que fazer isso. Nós temos que nos posicionar e dizer, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha saúde, eu vou lutar pelo meu ministério. O Senhor é grande e temível, e eu me levanto em nome de Jesus, e comece a marchar. Eu choro diante de Deus, diante dos homens eu me levanto, eu me posiciono diante do mundo espiritual, e eu começo a clamar, irmãos, olha, o céu se move. Tiago 4,7 diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele conta uma parábola, Lucas 18:1 está escrito aí, pode colocar. Diz assim, olha, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam fazer o quê? Orar quando? De vez em quando, não é não? Não, orar só no domingo à noite. Vai lá e faz um Pai Nosso, uma Ave Maria e tá beleza. É assim que o texto diz? Não, ele fala assim, olha, vocês precisam orar sempre. Ele diz, olha, mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Dia que você tiver um tempinho a mais, pegue o Evangelho de Lucas e comece a observar quantas vezes que Jesus saía para orar sozinho.
Jesus saía para o monte, Jesus se afastava no barco para orar, porque Jesus sabia que se ele não orasse, ele iria desanimar. Talvez a causa de nós estarmos tão desanimados é porque nós paramos de orar. Quais foram as metas, quais foram os sonhos que o inimigo roubou de você, que ele colocou desânimo? Qual é a área da sua vida que o diabo tem sussurrado, ele tem falado: olha, desiste, abandona, você não vai conseguir, não tem jeito. Nós precisamos nos posicionar. Era um casamento, eu vou me posicionar, eu não abro mão. E lá na frente você vai ser grato a Deus porque não desanimou, porque não desistiu. É da sua vida espiritual, de sua chamada, do seu ministério, o que que é? Nós vamos orar e seguir em frente. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui e você não vai se dar por vencido. Olha, eu tenho uma foto que eu gosto muito. É uma garça engolindo um sapo. A garça, ela bota o sapo na boca e o sapo gruda na goela da garça, assim, ó. O sapo está na boca, no bico da garça, mas está aqui, ó. Ele não solta, porque aí não tem como ele engolir. Eu não sei o que você está passando, mas deixa eu te falar. Gruda no pescoço desse capeta, desse desânimo, dessa doença, sabe, dessa folia no meio do casamento, dessa bagunça. Gruda no pescoço desse troço aí. E você vai orar. Você vai orar. Você vai clamar os céus. Você vai colocar pressão no mundo espiritual. Porque o diabo vai ter que recuar. Em nome de Jesus. Você não vai desistir. Nós não vamos desistir. Ele tem gerado medo. Ele tem colocado medo. Você está com medo. Você está com medo de viver. Está com medo de morrer. Está com medo de dormir. Está com medo de acordar. Está com medo de quebrar. Está com medo de ir embora. Está com medo de adoecer. O Senhor traz cura sobre nós. Nós não somos escravos do medo. Nós somos do Senhor Jesus.